vamos fazer os lembretes agora do início. Mulheres à Sexta. O canal do YouTube já está com os comentários ativados novamente. Então, por favor, se inscrevam, batam no sininho, porque vem um monte de novidade por aí. Maio é mês de 50 anos da nossa primeira medalha no Mundial de 71. E a gente vai fazer várias comemorações durante aí o mês de maio. E no Facebook também dê uma olhada nos nossos posts. Todo dia tem 3, 4 posts entrando. Né? Cliquem em gostar, né? Curtir. É sempre bom, deixem seus comentários. E a gente gosta de ouvir e responder, não é? E hoje a gente tem um dia muito especial. A gente está com uma convidada muito especial, que é a Andréa Silva. E ela está lá na Nicarágua, em Manágua, né, participando de uma equipe de árbitros aí que vai atuar na final 8 da Basketball Champions League da Américas, que será realizado agora, de 10 a 14 de abril, no Poliesportivo Alex Agüero, né, reunindo as principais equipes da América Latina. Não é para poucos, né? E a nossa convidada começou na arbitragem em 2003, faz diversas aí finais do Brasileirão Feminino e de torneios estaduais até 2009. Começa a arbitrar partidas masculinas, né, como da Liga Nacional de Basquete, e em 2011 ela é eleita árbitra revelação. Participa da final da NBB e em 2013 participa da Copa América masculina adulta, já na Venezuela, já como árbitra internacional. Daí em diante, quer dizer, da Andréa, ela só cresceu, foi participando de campeonatos sul-americanos, mundiais de base, mundiais universitários, da final do Mundial Adulto Feminino, além do PAN de Lima, e também da Champions League masculina e do Pré-Olímpico Mundial Feminino na Bélgica e na Champions League Américas masculina, tornando-se a primeira mulher a conquistar a licença Black da FIBA. E é a nossa representante nos Jogos Olímpicos. Bem-vinda, Andréa. É uma honra imensa falar com você, sabendo aí que você está no meio desse campeonato. E a gente só tem a agradecer a sua participação, né, no Mulheres à Sexta. E muito obrigada pela sua presença. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Sabe que quando você assim, começou a falar e a ficha começou a cair, né? E eu tô aqui perguntando para mim mesma, nossa, sou eu? É de mim que ela tá falando? Eu fiz tudo isso? Às vezes é meio surreal, assim, né? É até bom que a ficha não caia para que o ego não inflame, né? O perigo do ser humano é o ego. Então é bom a gente ter os pés no chão e trabalhar como se não tivesse conquistado tantas coisas assim. Mas é incrível, né? Assim, é só colocar assim, Andréa Silva, FIBA, e aí vem uma série de artigos sobre você. E assim, a nossa intenção, né, como Mulheres à Sexta, é sempre trazer visibilidade, né, pro basquete feminino, principalmente. Mas aí a gente viu uma necessidade também muito grande de trazer visibilidade para as mulheres que atuam no esporte e que atuam também no basquete de uma forma diferenciada, né? Porque essa cadeira dos árbitros aí era dos homens até você entrar e ser a primeira a pegar uma licença Black, né? Então, é uma honra imensa falar com você. Mas eu gostaria de começar já essa live, porque assim, você tem uma história tão bonita e eu gostaria que você tomasse seu tempo, né? Assim, usasse o seu tempo da maneira que você quiser, não precisa correr, não precisa, né? A gente tem aí, é o seu tempo, né? Então você, por favor, né, nos ajude a administrá-lo. Eu não quero tomar muito seu tempo, como também não quero que você corra, porque vai ser, uma hora só, né? Não, não é, é o seu tempo. E eu queria que você contasse pra gente, assim, como é que foi esse sonho seu de ser árbitro, né? Assim, começa contando aí onde você nasceu, como que você foi sua educação, assim, como é que surgiu esse sonho, né? De você ser árbitro aí de basquete. Olha que legal. Sim. Na verdade, eu gostava de jogar basquete, né? Quem quando jovem, não queria ser uma Magic Paula ou uma Hortência, né? Então, eu gostava de jogar basquete, mas eu não tinha, só um detalhe, habilidade para tudo aquilo, né? E aí, o time de Bauru, por problemas políticos, né? Trocou o prefeito, enfim, encerrou.
E aí meu técnico na época, o Cesamar, ele estava com uma revista nas mãos e disse assim, olha, vai ter um curso para você fazer em São Paulo, um curso de arbitragem, aliás, em São Paulo, por que que você não faz? Assim, pelo menos você vai ficar no meio do basquete. E porque assim, eu já percebendo que eu não iria virar uma jogadora, eu já queria ser técnica. De qualquer forma, eu queria estar no meio do basquete. E aí eu falei para ele, tá, vou fazer esse curso, já pensando como que eu vou fazer. Eu moro em Bauru, vou ter que ir para São Paulo. E aí eu falei com a minha avó, nós tínhamos amigas, né, até Uhum. então, e minha avó conversou com elas e elas ofereceram para que eu ficasse na casa delas até fazer o curso. E aí a saga começou. O que, o que estava perfeito para ser um sonho assim fácil, o sonho teve alguns contratempos, né? Aham. E aí e essa coisa de você ter sido jogadora, você nasceu em Bauru, é isso? Nasci em Bauru. Aham. Joguei na época, eu era infantil, na época que a Vânia Teixeira jogava, também queria ser igual a Vânia Teixeira, admirava Paulo Hortência e a Vânia Teixeira, ficava babando vendo a Vânia jogar, falava, meu Deus, como joga. Então eu queria, tinha esse sonho, né? Mas faltou um detalhe, eu não tinha habilidade delas. Mas sabia muito de basquete, né? Então, nessa história de você pensar na arbitragem, você pensava que era um caminho para seguir, um caminho. Não, não. Na verdade, eu entrei na arbitragem para tentar fazer a faculdade de educação física, com o dinheiro da arbitragem, pagar a minha faculdade para ser técnica. Eu nunca imaginava que eu poderia chegar árbitra nacional, árbitra internacional, que eu iria trabalhar com os melhores árbitros do Brasil e do mundo. Nem passava pela minha cabeça, eu nem conhecia quem na época eram os melhores, tipo Geraldo Miguel Fontana, o Pelissari, o Pacheco. Eu nem conhecia esses árbitros. Aham. E aí, como é que foi esse caminho aí para se tornar árbitra? Como é que você começou a pensar a buscar essa profissão? Olha, eu queria muito ficar no basquete e realmente eu comecei a pesquisar qual a possibilidade de eu ficar em São Paulo e a minha avó conversou com as nossas amigas na época e tudo foi se encaixando para que eu fizesse o curso na Federação Paulista, né? E foi Uhum, aonde eu fui morar em São Paulo para fazer o curso. Depois eu tive alguns problemas durante esse curso, porque depois que eu estava há algum tempo na casa delas, elas queriam me cobrar um aluguel, né, por mês. Eu já estava ali há 2 meses e eu não tinha condições ainda, porque eu estava fazendo o curso, estava sendo estagiária, na FUP, na época, uhum. FUP, Jogos Universitários em São Paulo, ganhando R$ 10 por jogo a cada 30 dias. Era mais para ter uma experiência, para ter um currículo, para começar a trabalhar na Federação Paulista, porque até então eu não trabalhava na Federação Paulista. E como em São Paulo tem muitas ligas paralelas e Uhum. muitos árbitros de outros estados vão trabalhar em São Paulo, então isso é bom, porque abre muitas portas, né? Só que aí elas começaram a me ver saindo todos os dias, praticamente quase todos os dias, para fazer o curso e também apitar, e cobraram, chegar, eu acho que na época era R$ 150 na época, eu lembro até hoje. Uhum. Elas chegaram e disseram assim para mim, viu, você vai ter que ajudar a gente aqui com R$ 150. E eu falei para elas, mas eu não tenho condições, eu ainda não me formei, não tem problema, eu faço faxina aqui, eu ajudo Uhum. vocês de alguma forma, né? E realmente elas disseram, não, a gente quer os R$ 150. E eu não tinha como. E aí eu liguei para minha avó, falei, vó, eu acho que acabou, né? Porque a gente não tem condições de pagar um aluguel de R$ 150 por mês. Comecei a chorar, arrumando as malas, né? É. E aí eu lembro até hoje que quando eu estava saindo, estava na porta, na época ela morava na Barra Funda, não sei se ainda mora na Barra Funda, em São Paulo. Eu olhei para a televisão e disse para ela assim: tá vendo aquela televisão? Um dia você vai me ver nessa televisão.
E aí ela deu uma gargalhada na minha cara e falou, vai embora, vai menina. E aí eu saí chorando, né? Porque eu não tinha onde ficar. E aí, naquele momento, para mim, o sonho havia acabado, não tinha mais possibilidades. E Uhum. aí a minha avó conversou com a minha tia, depois de um tempo, conversou com a minha tia em Suzano, que é um pouco distante de São Paulo, e era perigoso eu pegar o trem e chegar 10, 11 horas da noite na casa da minha tia, porque era bem periferia mesmo. Uhum. Mas minha avó conversou com ela e aí eu consegui voltar para São Paulo e concluir o curso, e aí tudo começou. As coisas começaram a se encaixar, porque eu comecei a ter jogos na Federação Paulista, as oportunidades começaram a surgir. Uhum. E essas batalhas diárias suas, assim, além, né? A gente sabe que o início da vida do árbitro não é fácil, né? Você tem uma remuneração muito pequena, né? E como é que você se virou aí com essa história? Olha, eu sempre fui assim muito pé no chão, sabe? Econômica, sempre sempre tive meu caixa dois, né? Então, mas ganhava muito pouco. Eu lembro até no dia que na FUP eu estava com R$ 5 na carteira. E aí, ou eu escolhia comer, ou eu escolhia ir embora de ônibus, né? E na época tinha aquele churrasquinho grego, sabe? Aquelas misturas de várias carnes que você não sabe quantos dias as carnes tipos de carnes, e aí tinha aquele suco também, laranja, minto, uva na época. E aí Uhum. eu comprei um pão, churrasquinho grego, o cara colocou lá uma saladinha de repolho, churrasquinho grego, um copinho de suco de uva, e eu comi. Aí eu cheguei fui pro ponto de ônibus, cheguei no ônibus, entrei, como se tivesse ali com dinheiro, e falei pro cobrador, eu perdi a minha carteira, será que eu poderia ir até o ponto final? Embora, né? Aí ele falou assim para mim: se você conseguir, você passa por baixo da catraca. E aí eu tive que passar por baixo. Ali eu senti a humilhação, ali eu senti. Aí eu comecei a pensar: poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Será eu saí? Eu tenho minha família em Bauru, eu tenho tudo ali e eu tô aqui nessa cidade, né? Será que é isso mesmo? Mas na época, inexplicavelmente, hoje eu sei que é Deus, que foi Deus. Na época, inexplicavelmente, algo me falava, continua, continua. E continuou. E como foi o primeiro jogo, assim, oficial da Federação Paulista que você Foi, apitou? foi um jogo com o árbitro Zé Aparecido, era um sub-13 ou sub-12 na época, lá no Palmeiras. E Uhum. aí o diretor da federação, o diretor de árbitros na época da federação, o senhor Geraldo Miguel Fontana, tinha acabado de chegar do jogo em Franca e foi me filmar. E filmou Uhum. ali, começou gostou do meu jeito e começou a me trabalhar tecnicamente, né? Ali foi onde as coisas aconteceram, começaram a acontecer. Sim. André, agora sim, a maioria das pessoas que está nessa live aqui não sabe muito bem como é que funciona essa coisa de você virar um árbitro, né? Então, primeiro, tem um curso que é local e aí você vai fazendo outro curso que vai te aprimorando, ou, ou você vai direto assim num curso da FIBA? Como é que funciona isso? Não, tem curso na federação e tem ligas afiliada à Federação Paulista. Vamos supor, em Uhum. Bauru tem a liga, onde eu comecei também a apitar, ali em Bauru. Sorocaba tem uma outra liga. Então, essas ligas, elas também oferecem cursos, Sim, né? E sendo afiliado à Federação Paulista, quando você faz o curso nessa liga, a Federação Paulista reconhece esse curso. Você tem que ter um sim. curso, tem que passar na prova física, tem Uhum. que ter uma nota mínima entre 7 e 8 na prova, tem que ser aprovado em tudo, depois ter um estágio, né, onde o árbitro começa a trabalhar. Não, o caminho não é tão fácil assim. Tem realmente o árbitro ele tem que ser muito trabalhado, ter muita experiência em festivais, em categorias de base, para depois Uhum. ir galgando coisas maiores. Sim. E quando você começou a ser trabalhada por esse técnico, essa pessoa que te filmou e gostou do seu jeito e começou a te trabalhar tecnicamente, o que consiste um trabalho técnico? Ele
corrigia a minha corrida, corrigia a minha sinalização. Quando eu apitava errado, ele corrigia, ele me perguntava o porquê que eu apitei aquela falta, se não foi falta. O porquê que Uhum. eu fiz tal coisa, porque não aconteceu aquilo. Ele filmava, ele mostrava as minhas filmagens, os meus erros. E o legal é que, assim, ele apontava somente os erros, porque ele Uhum. falava, os acertos é a obrigação de um árbitro. O Uhum. acerto, não temos que melhorar o que está certo, temos que melhorar o que está errado. E aí, por ele ter acesso à escala da Federação Paulista, na época, eu era escalada em vários jogos. Perdi as contas de quantos JEBs eu fui, eu acho que foram mais de 10 JEBs, jogos escolares, jogos regionais, jogos abertos, vários jogos. Depois disso, ele foi para a CBB Uhum. como o diretor técnico de arbitragem. E aí, o mesmo trabalho continuou. Mesmo Uhum. trabalho. E ele sempre me colocava mais nos jogos masculinos. Eu apitei poucos jogos femininos na minha carreira. Foram poucos. Eu sempre trabalhei mais no masculino, porque ele me via trabalhando nos jogos masculinos, né? Eu costumo falar que ele é um visionário. Ele está sempre na frente, né? É, No pensamento. exatamente. Eu te colocando aí nos maiores challenges, né? Porque tem uma foto linda de você com o varejão, assim, né? E lá em cima, assim, e olhando para você. E agora, teve uma coisa que é assim. O que eu quero te perguntar é baseado numa notícia que saiu no site da FIBA, né? Que eles publicaram recentemente, que até vou ler aqui para não falar bobagem. É, a quantidade recorde de árbitras escaladas para esses principais eventos para 2021, né? Então, nos campeonatos mundiais sub-19 masculino e feminino, por exemplo, de 20 das 156 nomes são mulheres, né? E aí, para as Olimpíadas de Tóquio, né, são 5 mulheres entre os 30 árbitros convocados, e você está nessas duas listas, né? E você pode ser a primeira árbitra brasileira aí a apitar uma chave masculina numa Olimpíada, né? Assim, o que, que significa isso para você hoje, né? De ter essas companheiras, porque você vai ter mais 4 pessoas com você nos Jogos Olímpicos, vai ter aí mais 19 com você nesses outros, nesse outro mundial e tal. E agora, nesse mundial, e aí, assim, qual que é a diferença, né, de hoje para a época que você começou? Muita diferença. Vamos. Primeiro, a gente se fala muito pelo direct do Instagram. A gente assim tá nós estamos bem determinadas, né, com essa oportunidade que a FIBA está nos dando e eu acho que a chave está virando, porque não é o gênero, mas sim a capacidade técnica e o profissionalismo do profissional, né? Então a FIBA está começando a ver isso, até porque também na NBA tem 7 árbitras mulheres apitando o melhor basquete do mundo, né? Até então, que é a NBA. E eu acho Uhum. que uma instituição fica olhando a outra, sabe? E fala, se eles podem, nós também temos. Se Ah, eles têm, nós também temos. Isso é bom. Essa disputa saudável é bom porque abre um leque para todo mundo, né? Então, pela uhum, primeira vez, eu estou indo para a FIBA Mundo para apitar um campeonato masculino na Letívia, né? uhum, Sub-19. E o fato de ir para uma Olimpíada, se eu vou apitar um jogo masculino ou não, eu não estou me prendendo a isso, sabe? Já é uhum, tão difícil chegar ali e entre várias mulheres do mundo, eu estar ali nessa lista de 30 é uma coisa surreal. Então, se eu apitar um jogo masculino, eu vou ficar muito feliz. Se eu uhum, não apitar um jogo masculino, eu também vou ficar muito feliz, porque eu vou estar no maior evento do planeta, né? Eu estarei no maior evento do planeta, é algo surreal. Só uhum, de ter uma oportunidade, e não foi fácil essa oportunidade, uhum, eu com muitas lágrimas, eu já estou assim, extremamente realizada. O que uhum. vai acontecer lá, eu vou trabalhar para que eu faça um grande trabalho em equipe, porque a FIBA preza isso, sabe? Esse trabalho em equipe, essa união. Uhum. Então, eu vou lá para isso.
sim. E aí você fala, porque você fala assim, você está entre as 30 que vão arbitrar o Mundial, né? Mas você está entre as 5, né, que vão para os Jogos Olímpicos, né? Quais eram as suas batalhas lá atrás, quando você começou? E quais são as suas batalhas hoje, diárias, assim? Eu acho que era dificuldade financeira, né? Porque não tinha recursos ainda para me manter, para continuar no sonho, no objetivo. Eu tinha medo de fracassar, tinha medo de não dar certo, né? Eu tinha medo de não, de repente, de uma certa forma, não conseguir tirar a admiração dos meus pais, né? E, Uhum. sei lá, eu tinha medo de não dar certo na vida. Uhum. O medo hoje é de repente, de não conseguir deixar um recado para as mulheres que nós nós Uhum. podemos coisas grandiosas. Basta a gente parar com esse pensamento limitante, sabe? Ah, eu sou do sexo feminino, ai, o mundo é injusto, ai, o mundo é isso. Essa é a realidade da vida, mas vamos, go, continue, vai. Né? Uhum. Vamos ver onde vai dar o não, nós já temos. Eu quero deixar um legado para as mulheres, não só do basquete, mas para a vida, porque a minha vida não se resume somente ao basquete. Tem muitas Uhum. coisas aí, né? Então, nós mulheres somos tão fortes, só que às vezes a gente não tem essa percepção. Exatamente, é. E, assim, hoje, então, o seu maior medo, assim, é se não deixar esse legado. Acho que você já deixou o legado, tá aí na história, É. não é? Agora, tem, por exemplo, a gente sabe, né, da vida de um jogador, tem os treinos, as viagens, etc, né? Como é que é uma rotina de um árbitro? Olha, o árbitro alto nível, ele se preocupa com o tipo de café da manhã que ele tem, a Uhum, preparação física dele, né? O que ele vai almoçar, o que ele vai jantar, depois de tal hora, vamos supor, depois das 8, 9 da noite, eu já não janto, uhum, ou como uma salada, alguma coisa assim. Estudar regra, estudar inglês, estudar espanhol. Tem que estudar as regras, tem que estudar. O árbitro alto nível, ele é um profissional. Eu estou agora num hotel aqui na Nicarágua que é um sonho, é um paraíso, uhum. sabe? Então eu tenho que fazer por merecer para estar aqui. Eu tenho que me dedicar. Eu sou obrigada a estudar. Eu sou obrigada a fazer o meu melhor dentro da quadra, porque a FIBA, a Champions League, está me dando uma alimentação de primeiro mundo, uma hospedagem de primeiro mundo. Então, o árbitro ele tem que ter essa consciência de que ele tem que apresentar o melhor dele. Sim. E nessa rotina diária, por exemplo, a preocupação com o que você come, né? Com o que você, o tipo de atividade física que você faz. E isso está relacionado à sua preparação física em campo para essa coisa da atenção, né? A gente, saudável, a gente sabe que todo árbitro é, né? Mas tem alguma coisa relacionada a essa coisa da atenção no jogador? Existe um treino especial para isso, um regime especial para isso? Como assim, para foco, para concentração na Isso, quadra? isso, isso. É. Ah, a gente com a nossa maturidade, porque aqui os árbitros aqui têm mundiais, tem pré-olímpicos, tem Olimpíadas, então não são árbitros que estão iniciando, né? Uhum, Então a gente com a nossa maturidade, hoje a gente já consegue entrar num jogo de alto nível. Não vou falar que não tem um frio na barriga, porque eu estaria mentindo. Tem um frio na barriga, mas a gente já consegue segurar o nosso emocional, sabe aquele controle emocional? sim. Porque se o árbitro ele não conseguir se controlar primeiro, ele não vai conseguir controlar os jogadores, entende? Se eu não tiver o meu autocontrole no momento de falar, no momento de aplicar uma falta, no momento de fazer qualquer coisa dentro da quadra, eu não vou conseguir pedir para você ter calma se eu não estou calma, né? Aham, Então, a, exatamente. a maturidade, muitos erros e acertos dentro da quadra, você vai tendo, cada um tem a sua técnica. Eu gosto muito de ouvir Uhum, música sobre Jesus, eu gosto de estar assim, com um dia cercado de vibrações positivas. Eu não fico entrando em redes sociais para ver coisas ruins, somente em dias de jogo, sabe? Eu saio desse campo de energia. Eu faço uhum. muitas orações
competições. Eu procuro me cercar de tudo que me coloca no centro. Por quê? Porque uma decisão errada minha pode prejudicar o trabalho de uma equipe, Aham, entende? sim, Então, essa consciência existe entre árbitros de alto nível. sim. E é um trabalho, você faz outros trabalhos de concentração pela federação, ou pela FIBA, ou pela outra, assim, por exemplo, como meditação, esses trabalhos mais centrados ou não? Você faz isso sozinho, assim? Esse trabalho de meditação eu faço sozinha, porém a FIBA ela tem um programa de treinamento que sempre antes de uma competição a gente faz esse trabalho de treinamento físico, né? Eu acho que quando você cuida do físico, você está cuidando de tudo. Está cuidando Uhum. da mente, está cuidando da alma, né? Quando você se prepara, quando você faz uma atividade física, a sua autoestima ela está muito lá em cima. Consequentemente, isso ajuda. Sim. E agora, a questão das viagens, assim, você para em casa em algum momento da sua vida? É difícil ficar. Agora com essa pandemia deu uma parada, mas assim, antes da pandemia, 2020, janeiro de 2020, ou fevereiro, eu estava na Bélgica participando do pré-olímpico europeu, né, Uhum. que seria a classificação para a Olimpíada. E tem mês que eu viajo 3, 4 vezes nas competições, assim, é uma loucura. Passa em casa só para trocar a mala, né? Eu estava em Brasília agora pela Liga Nacional, fui para São Paulo para pegar o passaporte e trocar a mala, como você disse, e voltei para Brasília e agora estou aqui na Nicarágua. Fiquei um dia na minha casa, E agora fica aí na Nicarágua até dia 14, é isso? é o dia 14. Quem tá nessa oito final da Liga das Américas? Quais os times que estão aí? Olha, nós temos aqui o time do Brasil, Franca, São Paulo, Flamengo, Minas, né? Aí tem o Quinça, tem o time aqui da Nicarágua que é muito forte. Uhum. Vão ser jogos bem disputados. Não dá para falar quem vai vencer, porque realmente é uma chave bem equilibrada. Então, moçada, vamos assistir, né? Torcer pro Vai, povo vai valer a brasileiro. pena. Vai valer A a pena. gente, a gente pode fazer que nem a Cleide de Leonardo. A Cleide diz assim que ela torce pela árbitra, não pelo time. Um beijo para a Cleide, ela me deixou uma mensagem. Continue torcendo, Cleide, por favor. Nós estamos abrindo para perguntas, Andréia, e eu vou colocar umas perguntas aqui para você, das pessoas, tá? Ok. Bom, tá aí a primeira. Quem foi o seu ídolo? Quem foi a sua inspiração? Como árbitro, bom, não tem, como atleta, não tem como não falar de Magic Paula, de Hortência, não existe isso, né? Como meu ídolo, Geraldo Miguel Fontana. Foi ele que me ensinou tudo que eu sei. E a ingratidão é algo que eu não pratico. É. E você tinha, assim, por exemplo, né? Ele é seu ídolo, assim, né? A gente já tem falado muito de ídolo, né? E assim, muito como as pessoas elas influenciam, né? Os nossos atletas, as nossas novas gerações aí de árbitros, né? O que que é Geraldo, né? Sim, O que que nele é mais bonito, assim, que te inspirou mais profundamente e te tocou o coração, assim, a digamos. confiança no que ele faz. E eu, na minha vida, eu acho que tirando a minha avó, meu pai e minha mãe, ninguém nunca confiou tanto em mim quanto ele. Às vezes ele confiava mais em mim do que eu mesma. E aquilo me empurrava e eu pensava assim, eu não posso decepcionar eles, eu não posso. Aham. Eu tenho que me superar, eu tenho que me superar. E o jeito que ele confiava em mim é uma coisa impressionante. Enfim. Então, aqui tem uma pergunta da Alexandra, que é técnica no Colégio Santo Agostinho. Ela diz assim: Andréia, você já enfrentou algum desrespeito por parte de jogadores, técnicos ou torcida? Sim, bem no começo da minha carreira. A torcida até hoje, né? Porque a torcida ela é bem emocional. Então a gente, de uma certa forma, até entende, em outras partes não, porque às vezes algumas ofensas passam do limite, né? Do respeito, mas enfim. Mas no começo, sim, era preconceito.
de técnicos que via lá uma mulher baixinha apitando o jogo dele, né? Uhum. Jogadores imensos olhava quando eu apitava, não levava muita fé. Então, o começo, há 22 anos atrás, foi bem difícil, bem difícil. É, né? E baixinha você fala qual que é a sua altura? Eu tenho 1,67. É, não é tão pequena assim, né? Mas olha só, a Liga São Paulo, que está aqui, está perguntando qual que é a sua opinião sobre as ligas amadoras. Eu acho que tem que ter muito mais, tem que abrir espaço para árbitros, espaço para atletas. Eu acho que o esporte é para todos e quanto mais, melhor. Sim, muito bem. Tem mais duas perguntas. É, existe bullying entre os árbitros? Que é do fã-clube da Simone Navê. A Simone já foi jogadora de basquete, você sabe, né? Então, os fã-clubes participam de todas as lives sobre basquete. Eu acho um barato, assim, super apoiadores do trabalho em Mulheres da Sexta. Bullying, eu costumo falar que o basquete é um meio muito machista, né? Hoje Uhum. nós, mulheres, estamos quebrando isso, mas quando eu comecei, eu incomodei muitos árbitros homens, né? E quando eles percebiam que tinha ali uma mulher começando a ganhar destaque, começando a ganhar espaço, que poderia ser um espaço deles, mas cada um tem o seu espaço, ninguém tira nada de ninguém. A vida é um ciclo, tudo se renova, Uhum. né? E aí eu comecei a ter alguns problemas com machismos, com comentários dentro da quadra também, mas eu não Uhum. queria saber, eu ia para cima, eu queria apitar, eu queria realizar o meu sonho, que na época, não tendo essa visão da proporção aonde poderia chegar, mas na época era fazer com que minha família tivesse orgulho de mim. Uhum. E nessa coisa de apitar basquete, eu vou esperar um pouquinho para perguntar a pergunta da Glorinda, mas uma curiosidade que me passou agora pela frente. Basquete é um jogo muito rápido, não Sim. é? E esse olhar do árbitro, ele tem que acompanhar todos os lances, né? Como é que é isso? Olha, para o árbitro que está iniciando é bem difícil, né? Uhum, Bem difícil porque as coisas acontecem muito rápido, é um arremesso dos 13, é um passe, é uma assistência, é uma falta de desportiva, que pode ser C1, C2, C3, C4, C5, ou pode ser desqualificante. Mas depois, com o passar do tempo, a gente acaba educando os olhos e mesmo assim a gente comete erro. Eu costumo dizer assim que o bom árbitro não é aquele que não erra, porque isso não existe, mas é aquele que erra menos. uhum, Esse é um bom árbitro. Então, com 22 anos de arbitragem, os seus olhos já estão acostumados, né, a algumas situações, você já sabe, eu consigo analisar o perfil de um jogador com 3 minutos de jogo, sabe? Se ele quer jogar, se ele quer causar problemas, se ele é um jogador violento, se ele é um jogador que vai ajudar a arbitragem dentro uhum. da quadra, mas isso é com anos de prática, né? Mas para o árbitro estagiário é muito difícil. Eu lembro que quando acontecia um lance, o jogador falava para mim, foi falta! Eu nem tinha visto o lance tão rápido que foi. Eu falei, eu não vi isso. E tem esse lado humano, né? Que é o do erro mesmo. E a Sim. torcida, e a torcida te libera disso? Ela te desculpa? Ah, não, tem algumas. Não, quando dói mais é quando eu escuto de uma mulher, vai lavar roupa, vai lavar louça. Aí dói um pouco, sabe? Eu falo, poxa, eu tô aqui tentando fortalecer a nossa classe, você fala isso para mim? Quando é um homem, a gente até fala, pô, fazer o quê, né? É. Machismo aí, mas de uma mulher, às vezes eu fico chateada, eu falo, poxa, chateada, vamos unir forças, né? Fala ruim, fala, nossa, que difícil você apitar, hein? Mas não fala, vai lavar roupa, vai lavar louça, poxa, Pois é, né? Vai cozinhar, poxa. tá certo. E agora, uma pergunta, assim, da Glorinda. Eu acredito que a Glorinda é do nosso comitê esporte, dentro do grupo Mulheres do Brasil. Ela está aí e ela diz o seguinte: você tem o objetivo de ser árbitra da NBA e da WNBA? Não, não, a NBA é muito fechada, né? Eles aceitam
somente árbitros, eu acredito, antigamente era assim, eu não sei se mudou. Árbitros americanos mesmo, sabe? Árbitros lá deles, a WNBA também. Mas eu gosto de apitar o basquete FIBA, né? Eu gosto do basquete FIBA porque foi com o basquete FIBA que eu cresci. Uhum. E é o basquete do mundo, né? A gente pode É. esquecer que é isso. A Cleide Leone está dizendo assim: melhor árbitro é aquele que aparece menos? Depende, depende. Se o jogo for um jogo tranquilo, que não tem problemas, sim, o melhor árbitro é aquele que não causa polêmica, Uhum. sabe? Que não quer complicar, que não quer aparecer. Mas se for um jogo que os jogadores não queiram jogar, queiram brigar ou qualquer outra coisa assim, o árbitro, infelizmente, ele vai ter que aparecer desqualificando, dando técnica, dando antidesportiva. Quem faz o jogo é o atleta. Uhum. Os principais dentro da quadra são os atletas. Quando eles estão concentrados em fazer o melhor, o que eles treinam para fazer, o árbitro não vai aparecer. O árbitro ele aparece quando o técnico quer justificar uma derrota em cima de alguém, às vezes é em cima da arbitragem, ou o jogador quer descontar uma frustração porque não está no bom dia, às vezes é em cima da arbitragem. Então, infelizmente, aí a arbitragem tem que aparecer. Sim. E tem aqui, ó, Vini Simões da Silva. Pergunta aí, qual foi o jogo que mais te marcou positivamente no Brasil e fora do Brasil? No Brasil foi a final do NBB, né, que eu vi a Flamengo e Franca, duas equipes grandes, fortes, com técnicos de nome, assim, de peso, e eu estava ali numa final. Uhum. Isso é a foto até do Varejão, na época o Varejão estava jogando lá, essa foto é da final. Então ali eu senti assim, falei, nossa, eu tinha que apitar muito forte, porque o ginásio cheio não dava para ouvir meu apito. E eu me senti assim, falei, meu Deus, olha onde eu estou. E fora do Brasil foi uma final na época da Sul-Americana, acho que foi 2017, o time da Argentina contra a Venezuela, Uhum. onde o ginásio era pequeno, é pequeno, e estava lotado, lotado. E a gente sentia o piso da quadra tremer. E a torcida argentina gritando para os árbitros, porque o time estava perdendo: vai morrer, vai morrer, vai morrer. E cuspindo, jogando papel, enfim. E a gente sentia assim, adrenalina. E nos 5 últimos minutos de jogo, eu realmente achei assim: a torcida vai invadir a quadra e essa segurança não vai conseguir segurar, porque tinham mais de 5.000 pessoas, acho que 6 ou 7, não sei. Uhum. E naquele momento eu achei que realmente game over para mim, sabe? Mas que sensação gostosa, sabe? Aquela adrenalina. Sei. Uhum. Que gostoso, que gostoso. Acho que é por isso que você quer ser árbitro, você ficar nessa adrenalina aí. É um Nossa, extreme sports em quadra, né? sim, sim. Agora aqui a gente ficou sabendo que pode ter torcida, né? Assistindo o jogo. Nós, árbitros, estamos assim, que saudade, que saudade. Olha, um dos seus ídolos acabou de entrar aí, ó. A Vânia Basquete tá aí com a gente. Olha, Tá a Branca aí com a gente. Tem um ela é fantástica. tempo. A Branca é fantástica. Eu sou suspeita para falar dela. Um beijo, Branca. Olha, minha ídola também tá aí, ó. A Lê Minati, agora fazendo parte aí da A equipe de Vânia Basquete, base. a Vânia Basquete e a Vânia Teixeira? Não, acho que não. Peraí, acho que é, não é? Bom, esclarece aí, Vânia Basquete, se você é a Vânia Basquete Teixeira ou se é a Vânia Basquete Hernandes. Não é? Eu sei que a É, Branca tá aí, a Lê Minati agora tá aí. A Lê é meu ídolo, assim, tá entrando aí na equipe de base, fortalecendo a CBB. Vai ser legal essa. olha Essa que CBB timaço. já tá fazendo história antes de começar, menina. Que timaço. É um timaço que tá Parabéns. entrando. A gente está falando que o mundo do basquete é machista, vamos fazer o consulado feminino, né? Legado feminino aí nesse CBB. Vânia do Centro Olímpico. A professora Vânia, essa técnica é muito inteligente. Quando eu comecei a apitar, eram duas técnicas que eu tinha assim receio de apitar. A professora Thelma do Pinheiros, que dispensa Aham. comentário, e a Vânia. Técnicas estritamente assim, detalhistas, sabe? Cometia um errinho,
elas já vinham falar, meu Deus do céu, eu tenho que ser perfeita hoje. E não conseguia, né? Porque a perfeição não existe. E tem outra aí que exige perfeição, que é a Adriana Santos também, que está aí com a gente. Então, a gente está com um time massa aqui, ó. Adriana, eu sou suspeita para falar. Em todas as lives eu tô assim, ela me chama, ela me põe para participar com basquete feminino. Nossa, tem um timaço assistindo a gente aqui, olha. Tem aí, tá vendo? A gente chama os ídolos para participar das lives, tá vendo? Me disseram assim outro dia que eu criei esse Mulheres à Sexta só para conversar com os meus ídolos, né? Aqui estamos. Olha, tem muitos ídolos seus aqui e a gente tem que respeitar, porque eles pediram para fazer pergunta para você e eu liberei, né? Claro, sim. A gente tem que dar uma filtrada, mas estão dizendo aqui, ó, sendo a regra, essa é uma pergunta bem técnica, né? O Pink Santoro estava perguntando, sendo a regra a mesma, tanto para feminino quanto masculino, por que que existe uma interpretação de regra diferenciada? A pergunta difícil, inteligente. Boa. Porque são gêneros diferentes. Não é interpretação de regra, a regra é uma só, mas o sentimento do jogo, ele muda um pouco mais. O basquete masculino tem interferência de cesta, o basquete feminino já não tem. Mas os contatos de regra são os mesmos, porém a interpretação é diferente, porque o espaço dentro da quadra é outro, a reação para jogadas, as reações para jogadas são outras. Sabe, manage the game é diferente. Eu não posso apitar um jogo masculino como eu apito um jogo feminino. É uma leitura diferente, mas a regra é a mesma. A Uhum. aplicação talvez seja um pouco distinta. Sim, nossa, boa resposta. Aí. Ficou feliz, Pink Santoro? Bom, aí agora tem a Cíntia Calisto aí, que pergunta assim, qual o jogo que você gostaria de apitar? Jogo que eu gostaria de apitar? Um assim, que é o seu sonho apitar. Dream Team. Estados Unidos. Embora eu já tenha apitado o jogo dos Estados Unidos, mas não era o time principal, sabe? Uhum. Eu gostaria de apitar. Tanto masculino como feminino, os dois. Uhum. Você gostaria de ter apitado aquele de Atlanta, de Quem 2006? não, né? Que sonho. Estaria sonhando até hoje. É. Olha, a Cleide está perguntando assim, qual o sonho que você tem a realizar? Como Além desse aí de apitar né, o Dream Team, mas assim, qual seria o seu sonho? Assim? Como árbitra, eu acredito que depois da Olimpíada, se Deus me permitir que eu vá, né? Eu acho que vai estar completo, porque eu já participei de todas as finais da América, finais internacionais, tanto masculino como feminino. E Olimpíada, se eu for para a segunda, estou dando um exemplo, se eu for para a terceira, não vai mudar muita coisa. Eu queria fazer algo diferente na minha vida. Uhum. Graças a Deus o basquete me abriu espaços, né? E hoje, devido às situações difíceis que eu passei, eu consegui ter uma mentalidade de empreendedorismo, sabe? Eu tenho a minha empresa de arbitragem, onde a minha empresa gerencia eventos de faculdades, jogos americanos, as escolas americanas de São Paulo e no Brasil, quando a gente recebe proposta. Então, eu tenho um leque diferente. Eu lancei um produto agora encapsulado, que é alta performance. Estou até com ele aqui, Explosão Fit. Olha que legal. Esse produto é meu. Logo, Uhum. logo vai ser comercializado. Eu estou sendo a gestora de tráfego. Estou fazendo agora a minha faculdade de marketing para trabalhar nas minhas campanhas. Então, eu quero ser uma empresária muito bem-sucedida e ajudar pessoas. Uhum. Uma oportunidade de alguém ter uma vida decente, tirar pessoas da rua, sabe? De uma oportunidade de emprego. Eu quero ser útil nesse mundo. Deus já me permitiu realizar o meu sonho. Eu já perdi as contas de quantos países eu conheci. Uhum. Então, o meu ego já está satisfeito, sabe? Agora eu quero, agora eu quero ser útil. Eu quero ajudar pessoas. Porque eu só estou aqui porque alguém acreditou em mim, alguém me ajudou. Os meus pais me ajudaram, o Fontana me ajudou.
E eu quero multiplicar isso. Foi para isso que eu vim no mundo. Ai, que lindo, que lindo. Então, eu vou convidar você para participar do Uma Menina, Uma Bola, Um Sonho, que é um projeto. Olha, vamos. Depois eu converso com você sobre isso. Mas, assim, por exemplo, você passa pelo universo masculino e pelo universo feminino, né? Assim, apitou vários jogos aí dos homens e das mulheres. E o China Basquete de Campinas, que é um grande aí empreendedor, sonhador do basquete, ama o basquete profundamente, está aqui conosco. Vai estar conosco numa live aqui no dia 29, no dia 22, acho que semana que vem, ou no dia 29, não me lembro bem, mas depois sai aí para todo mundo. Mas ele quer saber de você qual o jogo mais difícil de apitar, se é o masculino ou o feminino e por quê? Os dois são difíceis, são jogos diferentes, de características diferentes. O jogo masculino, ele tem mais contato, tem a interferência que é muito rápida, igual eu participei de um jogo agora do NBB, que teve uma interferência, a última bola, que nós não conseguimos decidir se o atleta tocou na bola ou não, na descendente. Nós precisávamos do monitor. E nessa fase o NBB não estava com o monitor, agora vai colocar. Então, a olhos nus, impossível de ver. Uhum. Porque é muito rápido. Pum! Tirou. Muito rápido, Sim. muito rápido. Então, o basquete masculino ele é difícil por causa dessas situações. O basquete feminino ele é difícil por causa do contato, sabe? As meninas provocam muitos contatos, às vezes elas não querem fazer falta, mas acabam fazendo. Uhum. E a mulher, para ela sair no tapa dentro da quadra, é diferente dos homens, porque os homens se peitam, se ofendem, né? A mulher, eu já participei de um jogo que eu tive que entrar no meio. Aparentemente estava tudo bem. De repente, uma foi para cima da outra. Eu falei, meu Deus do céu! E tive que entrar no meio, sabe? Quase que eu levei uns tapas, mas eu não consegui perceber que elas estavam se estranhando. Do nada, elas viraram e começaram ali a se agredirem. Então, o basquete feminino ele tem mais arremesso dos três, não tem o problema da interferência, porém, a arbitragem tem que ficar muito atenta com os contatos físicos, porque as meninas batem mesmo e fazem de propósito mais do que os meninos, né? Então, olha que interessante. sim, elas fazem mesmo. Então, assim, os dois jogos, na minha opinião, são jogos bem difíceis. E você sabe que você tocou num assunto que é muito interessante, porque o basquete feminino ele demora 40 anos para entrar nas Olimpíadas, né? E só entra quando convenceram o presidente do Comitê Internacional que mulher podia jogar o basquete, que ela não ia se estapear. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? E a história se repete. Isso é muito interessante, porque... É difícil acontecer, mas quando acontece é difícil separar. Né? É. Isso aí é difícil mesmo, porque demorou aí, por exemplo, né? Você pensa bem, demorou 40 anos, mas naquela época tinha-se uma justificativa, a mulher não jogava em times, então eles falavam que a mulher não tinha espírito esportivo, né? E aí teve que colocar Brasil contra Tchecoslováquia, as pequenininhas e as gigantes, para se enfrentarem. E aí a gente tem o Brasil fazendo parte desses jogos, que é bem bonito. E a gente vai contar isso aí durante o mês de maio inteiro, com mais um evento do Mulheres à Sexta, que vai ser 1 minuto de história, que está vindo por aí, não é? Então, vai ser legal essa história. Muito conteúdo, essas Mulheres à Sexta tem muito conteúdo. Tem, menina, é um trabalho de 10 anos. Olha, já estou seguindo, já tudo ali. É porque o livro saiu antes, né? Saiu em 2009. E aí eu estava trabalhando muito aqui nos Estados Unidos com a formação de professores, eu não tinha tempo de dar atenção para o livro. E você tem que dar atenção, no projeto você tem que dar atenção, né? Por isso que eu estou assim, fascinada com os seus empreendimentos aí, não é? Isso aí é uma coisa muito legal, essa escola de arbitragem tem que ser divulgada, o máximo de material que você puder mandar para a gente vai divulgar com certeza. Né? O seu legado, com certeza, já está aí. Você é uma super árbitra e considerada a melhor do mundo, né? Então, eu acredito assim, que se o seu medo era o legado, esquece, porque a gente é historiador, a gente não vai deixar, a gente não vai deixar o povo esquecer
que você é a primeira árbitra aí a ter esse black card, que não é para todo mundo, né? E não é para todos os homens também, né? E aí não é uma questão de gênero, né? É questão técnica mesmo. Mas eu queria pedir para você agora, porque a gente está quase no final aí, para você deixar, porque essa live fica gravada, né? E como a gente já tem, nós temos, né, o título de live Netflix, porque as pessoas assistem depois. Então, eu queria que você deixasse um recado, assim, principalmente para as adolescentes, né, para as meninas, para as jovens, as pessoas aí que acham que tem um sonho e acham que é impossível, né, conseguir. Aliás, não é só adolescente, mas para todo mundo, né? Quem tem um sonho e pensa assim, não, isso é impossível, eu não vou conseguir, e, enfim, né? Deixa um recado aí inspirador para nós, por favor. Olha, eu queria ser jogadora de basquete, não consegui. Porém, eu acho que eu conquistei muito mais coisas do que eu conquistaria se eu tivesse sido jogadora ali. Então, se eu tivesse desistido porque não deu certo da primeira vez como jogadora, eu não estaria aqui como árbitra. Às vezes a vida, ela fecha uma porta, mas ela não está fechando uma porta, ela está te direcionando para outra coisa. Então, a gente não pode ter o pensamento limitante, sabe? Eu não vou conseguir, eu tenho medo, eu tenho isso e aquilo. Poxa, se não der certo, pelo menos tente, pelo menos fique com a sensação, eu tentei. E, consequentemente, se não der certo nessa tentativa, o caminho que você está indo, né, que a pessoa está indo, vai te direcionar para uma outra coisa, sabe? O não a gente já tem. Vamos correr atrás do sim, né? Eu acho que não permita que alguém diga para você, para as pessoas, que você não pode, você não consegue. Não permita, porque quem direciona a sua vida, primeiramente, é Deus e depois você mesma, sabe? Se você não acreditar em você, como eu falei, o Fontana, ele acreditou em mim. Só que para eu entrar na quadra, eu tive que realmente acreditar em mim. Porque dentro das quatro linhas, sou eu apito, né? Ele me colocava ali, mas dentro das quatro linhas, era eu que fazia a minha parte. Então, quando eu passei a acreditar que eu posso, que eu poderia, que eu iria chegar, as coisas começaram a acontecer na minha vida, sabe? Se a gente não acreditar em nós, quem vai acreditar, sabe? Esse pensamento limitante, vamos parar com esse pensamento limitante. Eu tenho medo, eu não consigo, não vai dar certo. Tenta. Tenta que você vai ver que você vai chegar muito mais além do que você imaginava. Exatamente. É uma belíssima pessoa, né? Você é realmente assim, uma inspiração mesmo. E eu tenho só que agradecer muito, 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 muito essa oportunidade que você deu para gente de estar aqui, de deixar essa live gravada aí para as pessoas, né, assistirem, entendeu? E assim, é lindo ver os comentários das pessoas para você, né? Assim, que palavra inspiradora, que vida inspiradora. E que é isso que a gente gostaria de levar para essa geração de agora, para as gerações futuras, né, que são inspirações, né? E assim, eu sempre tenho na minha vida, até estava falando com a Patrícia Braco, que está aí, que também faz parte do Comitê Esporte, do Grupo Mulheres do Brasil, que eu sempre gosto de, hoje em dia, de doar, né? Doar meu tempo, doar coisas também, né? E bens materiais e ajudar as pessoas, porque isso é um passar para frente, né? Aquilo que a vida te deu. Né? E você tem tudo isso, assim, né? Você tem esforço, você tem a sua profissão que é tão linda e tão bem feita, é uma dedicação incrível, e compartilhar só vai aumentar aí a sua luz. E eu espero que você continue passando essa luz aí para todo mundo. Avisa a gente os jogos que você vai apitar para a gente fazer um quadrinho, Mulheres à Sexta, para a gente poder te assistir. A Cleide Leone vai ficar muito feliz, porque ela torce pela árbitra, né? A gente vai torcer também. Não é não? E todo sucesso do mundo para você, Andréia, que o seu campeonato comece muito bem, sempre muito bem. Passa para a gente depois aí depois você passa para mim no privado aquela coisa lá do seu produto, a gente tá promoção aí, né?
para Tá bem. você e tal. E parabéns pela iniciativa, empreendimento, tudo, né? Acho que o seu trabalho é simplesmente maravilhoso. E o que eu puder contribuir para divulgar isso aí, pode ter certeza. A gente está aqui para isso. Cláudio, muito obrigada pela sua generosidade, que Deus te abençoe muito. Obrigada pelo seu carinho, a sua atenção comigo, tá bem? Conte comigo também no que precisar, tá bom? Tá bom. Que Deus nos abençoe e nos proteja aí com isso que está acontecendo com o mundo, né? E o impossível é uma questão de opinião dos outros, não a minha, porque eu posso. Adorei, adorei. Podia ser o título do seu blog, esse aí, o impossível opinião dos outros, não a minha. Adorei. Adorei. Querida, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente aí até agora. Essa live vai ficar aí gravada para vocês assistirem sempre que vocês pensarem no impossível e lembrar que é a opinião dos outros, não a nossa, nem a minha, nem a da Andréia. Exato. E obrigada mesmo a todo mundo. E a gente se encontra novamente semana que vem, dia 22, vai sair o post. Eu estou confusa se dia 22 é o China ou é a Pamela Rojas, que é também árbitra, mas ela é árbitra de futebol. E Tá bom. árbitra de futebol, menina espetacular, assim. Tá bom. E Isso ela aí. Vamos conseguiu. lá, mulherada. Vamos, vamos. Bora lá, mulherada, isso aí. Então tá, muito obrigada e vejo vocês semana que vem. Valeu, Beijo, Andréia. Beijo. tchau. Tchau, querida. Boa sorte aí. Obrigada para nós.